São José na minha vida, um significado muito forte, além de ser o nosso pai adotivo, junto ao nosso pai espiritual, devoto de São José. Ele sempre que intercede por mim junto ao Pai, pelos meus pedidos, em todos os meus momentos de dificuldades. Eu passei por 8 cirurgias da minha vida. E São José, a última recente, em 2019, junto com Nossa Senhora, intercedeu por mim porque eu fui operado às pressas. O médico bem dizer que eu não retornaria de uma cirurgia. E hoje estou aqui podendo dar esse testemunho para você. Então, assim como Jesus na nossa vida, São José sempre vai interceder por todos nós. Basta crer, confiar e pedir que Ele nunca deixará de atender os nossos pedidos. Então, São José, para a igreja, antes de tudo, né, se nós olharmos na Josefologia, que é a teologia sobre São José, ele é o esposo de Maria, o pai de Jesus, e não devemos ter receio de chamá-lo de pai de Jesus, porque os próprios evangelhos, né, a própria palavra de Deus, coloca a ele como pai de Jesus. É um homem que tem uma missão única, porque ele foi escolhido, preparado como uma figura por todos os patriarcas do Antigo Testamento para poder assumir uma missão única. Ele foi o único a quem o Filho de Deus, feito carne nesse mundo, chamou de Pai. São José é o pai nutrício de Jesus e teve a missão ao longo da história da vida de Cristo e de Nossa Senhora, de cuidar, de proteger, de guardar a Sagrada Família, mas também depois ele passa à história como esse protetor da família de Deus que é a Igreja. O Papa São João Paulo II deixou bem clara a função de São José no seu documento, na sua exortação apostólica, Guarda do Redentor, que São José é o colaborador de Deus na obra da nossa redenção. Então, para a Igreja, São José foi esse instrumento indispensável para que o plano de Deus pudesse ser realizado com a vinda do seu Filho, com a encarnação de Jesus aqui na Terra, para trazer a salvação para toda a humanidade. São José, ele é chamado de o silencioso, né, ou o santo do silêncio, e justamente porque, em primeiro lugar, o que fala em São José é a sua vida, é o seu testemunho. José é este homem de poucas palavras, mas que grita o evangelho com a sua vida e com o seu exemplo. Mas o silêncio de São José não é mutismo. O silêncio de São José é um silêncio ativo, porque ele foi uma pessoa do fazer. De fato, se nós lermos o Evangelho da Infância, seja em Mateus que em Lucas, nós vemos um José ativo, um José que fez, que respondeu ao apelo de Deus, realmente agindo, fazendo aquilo que devia fazer em obediência à vontade de Deus, como esse colaborador de Deus. São Paulo VI, em um documento chamado Evangelho Nunciandi, sobre o anúncio do Evangelho, ele diz que, em primeiro lugar, o anúncio do Evangelho se dará pela nossa vida. E por isso, nós que vivemos numa sociedade tão marcada por tantos barulhos e ruídos, né? Alguns ruídos físicos, mas outros até morais, ou seja, tantas opiniões, divisões, parece que a gente não sabe bem para onde ir. São José desponta como esse, que nos mostra o caminho da virtude, do abandono, do silêncio, mas da coerência. Pois bem, São José foi aquele que soube escutar, desde o seu chamado
quando nós ouvimos ou lemos no Evangelho o anúncio a José do anjo, o que José fez? Ele escutou, discerniu e agiu. Por isso, hoje, nesse mundo barulhento, o exemplo de São José para nós é muito importante e edificante, porque nós precisamos também escutar Deus que fala para nós hoje nas várias circunstâncias e não deixarmos nos levar pelas distrações, pelo barulho, pela agitação. Nós, como paróquia, temos uma honra, né, de ter como nosso padroeiro paroquial o padroeiro universal da Igreja. Então, a vida e o exemplo de São José e a sua intercessão, claro, são para nós assim um modelo e, ao mesmo tempo, um lugar onde nós devemos nos mover. Então, para nós, como paróquia, né, como comunidade paroquial, olhar para São José e aprender dele a sua forma de amar a Deus. Então, nós precisamos parecermos um pouquinho com São José. Infelizmente, os católicos conhecem muito pouco São José. E aquela famosa frase: ninguém ama o que não conhece. Se nós não conhecemos qual é a função de São José, qual é a sua espiritualidade que ele pode nos apresentar, quais os valores que ele tem para nos ensinar, nós não podemos também viver. Portanto, eu acho que o primeiro passo é a gente se dar a conhecer a pessoa e a missão e a espiritualidade de São José. Como é que nós podemos entrar neste caminho? Em primeiro lugar, escutando a palavra de Deus que nos é anunciada nas nossas assembleias. Quando numa homilia, numa pregação, numa catequese, a palavra de Deus nos é dita, nós precisamos permitir que, como no coração de José, ela caia, descanse no nosso coração e depois se encarne em atitudes concretas. Assim, nossa comunidade pode ir crescendo à semelhança de São José e a sua fidelidade ao projeto de Deus. Esse é um caminho. Por isso, nós precisamos ser discípulos e missionários, como a igreja nos ensina. O discípulo é aquele que escuta, mas o missionário é aquele que parte para pregar o evangelho. Também São José é este modelo de quem não está parado, acomodado. Graças a Deus, nós temos muitos frutos de evangelização na nossa comunidade. Mas nós precisamos também olhar a demanda, né? Ou seja, o mundo que ainda, e o nosso bairro, que ainda tem tantas pessoas afastadas, católicos afastados, mas pessoas que nem fé têm porque não descobriram ainda essa experiência na sua vida. E a estes, nós também somos enviados como São José. Então, quando a gente passa a conhecer melhor São José, então nós podemos, assim, valorizar toda a presença dele em nossas comunidades, em nossas realidades onde estamos inseridos, para nós vivermos as mesmas atitudes que São José viveu. Então, aí sim, a nossa espiritualidade, a nossa devoção a São José vai levar a alguma coisa de concreto, de prático na nossa vida de cristão. A exemplo do silêncio de São José, que possamos, na humildade do nosso coração, dizer o sim, confiar e obedecer. Não precisa dizer nada. O sim de São José, que possamos fazer do sim dele o nosso sim, o sim do nosso coração em silêncio. Que tudo acontecerá e que tudo proverá na minha vida, na tua vida, na vida do nosso irmão.